Sejam todas bem-vindas, mais uma segunda-feira aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre autoconhecimento, entender como nós podemos aí curar as nossas emoções. Aqui nessas aulas de segundas-feiras eu estou trazendo alguns conteúdos, informações, teoria, né, de que forma e qual o caminho que nós podemos aí viver uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, né, compreendendo um pouco mais as nossas emoções, como que o nosso cérebro funciona, como as nossas emoções funcionam e de que forma tudo isso influencia aí nos nossos resultados na nossa vida. A aula passada eu entrei e aprofundei um pouco mais sobre essas emoções, né, o que significa cada emoção, de que forma ela, de que forma ela está representando, né, os nossos comportamentos e que frequência estamos vibrando. Então, eu acredito que ficou bem claro aí na aula anterior, e cada emoção ela tem uma frequência, e quanto mais baixa essa frequência, mais na escuridão nós estamos. E hoje eu vou dar continuidade falando justamente sobre essa escuridão, sobre essas sombras, né, que muitas vezes nós ficamos mergulhado aí nessa sombra, vivendo nesse processo de força. Tudo é muita força para acontecer na nossa vida, tudo é muito. Precisamos de sofrer. E, na verdade, não, né? Porque muitas vezes nós acreditamos que precisamos sofrer, mas, na verdade, não precisamos sofrer. Mas, quando nós estamos nessas frequências baixas, nós ficamos vivendo todas essas situações de sofrimento, de dor. E o convite aqui é usar o poder para que nossa vida possa ser mais leve, mais tranquila, em todos os sentidos, nos relacionamentos amorosos, na nossa vida também profissional, financeira, porque quando nós estamos vibrando numa frequência maior, nós temos a oportunidade de viver uma vida mais leve, porque quanto mais luz, mais consciência nós temos. Quanto mais consciência nós temos, mais luz nós temos na nossa vida. E sim, existe um caminho, né? Existe um caminho para a gente sair desse lugar de força e viver o nosso poder pessoal. Mas para que nós possamos viver esse poder pessoal, nós precisamos aprofundar nesse autoconhecimento, aprofundar nessas emoções, compreender essas emoções. Às vezes é necessário mergulhar nesse processo de escuridão para que nós possamos encontrar a luz. E de que forma nós podemos encontrar essa luz? De que forma nós podemos sair dessa caverna? Né? Porque, na verdade, muitas vezes nós vivemos nessa caverna. E essa caverna, ela é de escuridão, de dor, de sofrimento, de força. E o convite dessas aulas é trazer esse conhecimento para vocês poderem escolher, fazer escolhas mais leves, escolhas mais tranquilas, escolhas que vai levar vocês a viver uma vida com muito mais felicidade. E o convite é retirar vocês dessa sombra, retirar vocês desse sofrimento, retirarem vocês dessa força e ir para a luz, ir para o estado de graça, ir para o poder. Então, aquela pessoa que ela tem o poder, principalmente o poder pessoal, ela consegue tudo na vida dela com muito mais facilidade. Por quê? Porque ela já conseguiu elevar a frequência dela. Então, qual seria, de fato, né, a chave para essa cura? E para que hoje nós possamos iniciar, né, e eu entregar essa chave, eu vou fazer um convite para vocês. Eu quero iniciar aqui de uma forma diferente hoje. Deixa eu só colocar aqui. Eu quero iniciar de uma forma diferente hoje, fazendo um convite para que vocês parem um pouco de receber as informações que eu estou entregando e vocês se conectem com vocês nesse início da aula. Por quê? Porque nós precisamos começar agora, pegar essas informações que já foram passadas nas aulas anteriores e trazer isso, olhar para isso de uma forma diferente. E para olhar para todo esse conhecimento de uma forma diferente, nós precisamos mergulhar dentro de nós. Precisamos diminuir as frequências cerebrais para que nós possamos mergulhar dentro do centro do nosso coração. E eu quero iniciar aqui hoje com uma pequena meditação para que vocês olhem um pouquinho para dentro de vocês, tá? Então, eu vou convidar vocês sentar de uma forma confortável. Quem tiver na cama pode encostar na cabeceira ou na parede. Quem tiver na cadeira, coloca os dois pezinhos no chão, descruza os braços, descruza as pernas, tá? Vou colocar uma musiquinha aqui.
Eu vou convidar vocês nesse momento a fechar os olhos, puxar a respiração bem profundo, puxa a respiração. Esse processo de meditação é um processo curativo, já é uma forma de curar as nossas emoções. Quando nós saímos da correria, quando nós saímos daquele lugar de estar acelerados, de pensamentos acelerados, ansiosos, preocupados. E o convite aqui hoje é para vocês fechar os olhos, puxar a respiração bem profundo. Puxa a respiração. Com os olhos fechados nesse momento. Muitas vezes nós entramos num aceleramento, preocupado com tudo que acontece no nosso externo, e nós esquecemos de olhar para o nosso interno. E quando nós fechamos os olhos, os nossos olhos físicos, nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós, olhar as emoções. E essa técnica que eu vou ensinar aqui para vocês agora, da respiração, é uma meditação que vocês podem fazer todos os dias, todos os dias de manhã, quando acordar, senta na cama, ou senta numa cadeira, ou numa poltrona confortável, coloca os 2 pezinhos no chão, descruza os braços, descruza as pernas, porque nós vamos estar trabalhando com a energia do nosso campo vibratório. Puxa a respiração bem profundo, sempre pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, puxa a respiração bem profundo, solta pela boca. Todas as vezes que nós respiramos, nós temos a oportunidade de desacelerar os nossos pensamentos. Nós mandamos oxigênio para o nosso cérebro. Então, mais uma vez, puxa a respiração bem profundo e solta. Mais uma vez, puxa o ar bem profundo, enche o pulmão e solta pela boca. Vai acalmando seus pensamentos, trazendo sentido de presença para o aqui, para o agora, se desconectando do mundo lá fora, desconectando dos seus desafios, e fica aqui, nesse estado de presença, ouvindo a minha voz, ouvindo essa música, espero que vocês estejam ouvindo, com os olhos fechados, puxando a respiração bem profundo mais uma vez, manda oxigênio para o seu pulmão, envia oxigênio para o seu cérebro e solta pela boca. Essa técnica da respiração é o melhor calmante, é o melhor remédio para a ansiedade, de uma forma natural. Todos os recursos que nós precisamos para a nossa cura se encontram dentro de nós. Mas muitas vezes nós queremos buscar esses recursos fora, através dos medicamentos. Então, o convite aqui é que você possa acessar esse recurso que você tem agora, puxando a respiração bem profundo, acalmando a sua mente, trazendo um sentido de presença para o aqui, para o agora, desconectando de todos os desafios do seu dia. Enquanto uma parte sua relaxa, uma outra parte sua ouve a minha voz. E para quem está chegando agora, nós estamos fazendo uma meditação, eu estou ensinando a forma de se conectar com as suas emoções, perceber o que você sente. E só quando nós acalmamos os nossos pensamentos, trazemos o sentido de presença para o nosso corpo, nós podemos perceber o que o nosso corpo está sentindo. Leve a sua atenção lá para os seus pés, talvez leve esse movimento, você relaxa os seus pés. Os pés é uma parte tão importante do nosso corpo, que nos permite caminhar pela vida. E muitas vezes nós não paramos para perceber a importância desse membro do nosso corpo. Então, relaxa seus pés, relaxa sua panturrilha, perceba que agora você está segura. E você tem o controle de relaxar ou de contrair a tua panturrilha. Perceba que você controla. Relaxa seu joelho, suas coxas, seu quadril, sua lombar. Imaginando uma energia em espiral
circulando todo o teu corpo. Imagine que essa energia em espiral vai limpando, purificando, equilibrando, retirando tudo aquilo que de alguma forma está te deixando triste, está te deixando doente. Imagine essa energia limpando todas as doenças físicas do seu corpo. E essa energia em espiral, ela vai subindo pela sua coluna vertebral, limpando, purificando, equilibrando. E essa energia vai subindo. Subindo uma, subindo duas, três, quatro. Relaxa cada vértebra. 5, 6, subindo 7, 8. E você vai relaxando completamente 9, 10. Relaxa cada músculo das suas costas, seus ombros, que muitas vezes ficam pesados porque carregamos tantos fardos, carregamos tanto peso. Nesse momento, eu convido você a levar a sua atenção para os seus ombros e perceber o que você tem carregado, o que está pesado aí. Relaxa seus braços, suas mãos, seus dedos e deixe escorrer tudo aquilo que está pesado. Vai soltando, como se você estivesse soltando uma mochila, como se você pudesse agora descansar e relaxar. Relaxa seu pescoço, sua nuca, talvez leve esse movimento para a direita, para a esquerda, com o pescoço, para frente e para trás. Você percebe que dói, se está relaxado ou não, e você relaxa. Relaxa seu maxilar, seus dentes, sua língua. Perceba cada músculo do seu rosto e você relaxa. Relaxa seus olhos, sobrancelhas. Relaxa cada músculo da sua testa, todo o couro cabeludo, cada fio do seu cabelo. E nesse momento eu convido você a imaginar uma escada. Essa escada ela tem 10 degraus que desce. Na sua frente, você vai descer essa escada, esses degraus, e você começa a descer 9, 8, descendo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e você chega no fim dessa escada e tem uma porta ou uma luz. E você entra por essa porta ou por essa luz e você percebe que você está dentro do seu coração nesse momento. Perceba como está aí dentro, olhe para dentro do seu coração, o que você vê, o que você sente, o que você percebe aí dentro, o que tem aí dentro. Talvez tenha um lugar que represente uma praia, uma floresta, uma casa, um quarto. Talvez exista um mar, um lago, uma areia, gramas, ou seja, uma casa com móveis. Perceba o que tem aí dentro, quais as sensações, como é estar aí. Perceba se o mar está limpo, se está sujo, se o lago é de águas claras ou escuras. A água representa as suas emoções, os seus sentimentos. E você percebe que em um local ele é mais obscuro, é mais escuro, que representa a sua sombra, o seu lado sombrio. Você vai em direção, como se fosse uma caverna ou uma pirâmide, e você começa a adentrar esse lugar para olhar para as suas sombras. E essas sombras, elas são representadas pelos seus comportamentos, pensamentos negativos. Então, olhe para esse lugar, perceba como você tem se comportado, como você tem pensado, como você tem sentido. Quais são as suas sombras? Qual é o seu lado sombrio que você talvez não fala para ninguém, mas que você percebe? Quais são os seus defeitos? E dentro dessa caverna, você esconde ou você guarda todos esses comportamentos, pensamentos, sentimentos de escuridão, sombrios. E eu convido nesse momento para você olhar, perceber, pegar o entendimento e você vai voltando. Volta, vai trazendo o sentido de presença, vai imaginando a escada novamente. Subindo a escada, subindo 1, subindo 2, subindo 3,
4, 5, e você para no meio da escada. Olha lá embaixo e você faz um questionamento. Quem realmente eu sou? Eu sou a luz ou eu sou a sombra? Quem eu sou? Quem eu serei? Quem eu me tornarei? E você para no meio da escada e começa a questionar. Quem um dia você vai ser? Talvez eu seja um movimento. E não a ilusão do que se deixa definir e rotular. Eu fui muita culpa, muito medo, muita agressão. Eu fui erros, eu fui acertos. Eu fui fugas, vícios, exageros. Um mar de autocrítica e exigência comigo e com os outros. Talvez eu fui insegurança, medo de falta de amor, receio de frustrar, temor de perder, necessidade de controlar. Fui invasão, abuso, interferência, prepotência de salvar alguém, pressa de evoluir, impaciência de esperar, ansiedade de me tornar. Criança deixada de lado, abandonada, ferida, eu fui o medo. Fui fome de amor, segurança e carinho. Fui rejeição, fui trocada. Fui criticada, culpada, calada, amordaçada, tampada. Coloquei-me a esses diversos lugares, por necessidades a mil, por vontade de pertencer à história, me categorizar, parar, estancar. Fui sim, tudo isso, passei por tudo isso. Sou, sobretudo, movimento. Estou e este permanece. Comi muito, mais do que precisava. Chorei, dramatizei, compliquei. Eu fui. Experimentei, senti o que pude nas escolhas vividas. E quer saber? Tudo bem. A mãe que não cresce, a filha que exige, a esposa carente que demanda crescente. Assim, eu fui e sou. Olhar voltado para fora, alheio ao dentro, que agora desperta, focado no centro. E você olha para dentro do seu coração. Como entender, tocar e viver algo tão intangível como a essência do ser? É experimentar-se sempre, sentir a vontade, conectar com o sentimento, sem apego, leve e solta. E ainda assim, pertencendo. Sou a mulher, a esposa, a mãe, a filha e a irmã, a profissional, a pessoa que escolhi ser até aqui. Livre para viver nossas verdades. A cada momento, minha verdade. Agora é quem sou, amor, em movimento. Sou os sentidos que dou ao meu caminhar. Sou o fogo, sou o ar, sou a terra, sou a água, sou a luz e sou a sombra. O tudo em mim e eu nele. Me perdoo, me admiro por tudo o que fiz, pelo que faço e pelo que consigo ser. Já que a vida é movimento e só anda para frente, sigo confiante na luz que me habita inconstantemente. Em minha natureza, sou simplesmente o amor que consigo expressar no movimento. O resto é tempo, espelho e experiência, na poeira das horas, nos rastros do cometa vida. Sou gratidão, sou reconhecimento, sou respeito consciente pelo processo de vida daqueles que me cercam. Em suas experiências, vejo beleza, caminhada, florescimento. Respiro devagar, puxo a inspiração bem profundo e aceito. Respiro de novo, mais uma vez, puxa pelo nariz, solta pela boca e observo neutro. Respiro mais uma vez. Agradeço. Inspiro devagar, me compadeço. Expiro ar, sirvo em silêncio. Por fim, adormeço. Ao som da sinfonia do que sou. Sorrio e me entrego. Amo o que sou. Puxa a respiração bem profundo. Vai subindo agora nesse momento a escada do 4, subindo 5, 6, subindo 7, 8, 9, 10, voltando para o sentido de consciência agora. Isso. Abrindo seus olhos novamente. Puxando a respiração bem profundo. Aqui nós temos uma meditação. E muitas vezes nós precisamos desse tempo, dessa reflexão. E a minha pergunta aqui é: quem realmente sou? Quem é você? E eu gostaria aqui de ouvir uma ou duas pessoas. Me diz como foi para você. Quem poderia compartilhar para mim, por favor?
Quem vai abrir o microfone? Vamos lá, quem é? Luana. Oi, Luana, boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho tarde, né? Eu não acompanhei desde o começo. Meu dia foi puxado, mas eu tenho tentado me conectar mais com a questão dos relacionamentos. E eu até me emocionei aqui, né, com a meditação, embora eu tenha chegado um pouquinho mais tarde, né? Sim. Aqui, né, no curso, na aula, mas eu até me emocionei assim, fiquei com vontade de chorar e me segurei, mas diz que a gente não pode segurar, né? O choro quando, Deixa, quando vem, deixa. mas eu me emocionei assim, principalmente porque eu tô com essa conexão de cura. Eu quero me curar, né, de relacionamentos antigos, a carga ficou muito pesada pra mim. Eu acho que a gente vai acumulando tanto, né, relacionamentos antigos, passados, e também tem uma questão aí, né, da árvore genealógica, muitas vezes que a gente carrega, né, dos nossos antepassados, e que a gente não sabe, porque eu fiquei muito tempo assim, eu acho que eu tô até me abrindo demais, mas vale lembrar, assim, eu fiquei muito tempo penando em relacionamento, sofrendo, estando ali, e eu não sabia que poderia ter uma causa lá atrás, na minha árvore genealógica, uma causa genética, dos meus antepassados, das mulheres, que eu carrego dentro do que foi arquivado, né, lá no meu dos meus ante dos meus ancestrais, tô me confundindo aqui. Mas é tipo isso, assim, coisas que não fazia sentido pra mim, só que eu cheguei num ponto que eu estava sofrendo tanto, que eu estava tão carregada, né, que eu tô imersa nesses momentos de cura, assim, praticamente desde o ano passado, porque eu, assim, como dependente emocional que sou, né, muitas vezes fui pulando, né, de relacionamento sem me sentir, curada, né, e já fui pra outro, porque o dependente é muito assim, né, ele precisa, eu tenho essa coisa, né, de querer estar com alguém, e muitas vezes eu não me importava de estar curada, eu só queria estar com alguém. Mas, assim, só mesmo para ressaltar a questão que eu me emocionei, né, gostaria de ter me conectado desde o começo, não acredito que eu me conectei mesmo chegando tarde, me emocionei, segurei o choro porque, não sei, né, eu acho que eu já chorei Não tanto. segura o choro, meninas, deixa vir à tona. E é isso, assim, né, porque eu precisei estudar, eu precisei de constelação, embora algumas pessoas não acreditam, mas eu precisei entender o que tem por trás, porque foi tanto sofrimento, assim, que eu carrego, assim, né, e também tanto conhecimento, porque daí a gente começa a querer buscar, né, pra entender, né, por que que a gente passa por certos relacionamentos de um em um, né. Você vai pra um, aí você não se cura, porque se você não se curar, você vai penar, não adianta falar, né, que vai ser o contrário. Então essa questão, né, da meditação, a meditação é uma forma de cura, né, que né, embora a gente não perceba, mas é uma forma muito profunda de cura, e realmente eu me emocionei, sabe, prof, com a sua psicóloga, com a sua meditação. Nossa, excelente, assim, muito obrigada, gratidão. Ótimo, Luana, gratidão por você compartilhar. E, gente, é isso, é o que a Luana trouxe. A meditação, ela é uma forma de nós nos conectarmos com o nosso interior. A minha especialidade é com a hipnoterapia. Então, a hipnoterapia, a gente trabalha, né, essa conexão, esse fechar os olhos para o externo e abrir os olhos para o nosso interno. Então, dentro das minhas sessões, eu sempre trago, né, esse processo inicial para que a pessoa possa olhar para dentro. Né? Muitas vezes ela está falando, dentro das minhas sessões, eu percebo muitas pessoas, às vezes, falando e não se ouvindo. Né? Então, é muito necessário a gente entender que nós precisamos começar a nos ouvir, né? a nos perceber. E a meditação, ela nos leva para esse caminho da autopercepção. A hipnoterapia, ela leva também para esse caminho de olhar para os nossos traumas, para os nossos bloqueios emocionais, igual a Luana trouxe, né? Deu vontade de chorar. Chore, deixa a emoção vir, porque ali naquele momento teve alguma palavra, teve alguma frase que teve um gatilho, que trouxe uma memória, que trouxe uma verdade, uma verdade sua. Então, deixa essa emoção vir e perceba essa emoção, porque é nesse momento que nós podemos acolher essa emoção, né? Então, eu quis iniciar essa aula hoje um pouquinho diferente, né, trazendo essa técnica terapêutica para vocês, e vocês podem fazer isso em casa, né, vocês podem se conectar, vocês têm as meditações guiadas, né, então busque essas meditações guiadas, porque também é um processo de cura, e nós precisamos olhar, quando nós fechamos os nossos olhos externos e abrimos os nossos olhos internos, nós olhamos para dentro dessas emoções e percebemos quantas coisas ainda nós podemos curar, quantas coisas nós podemos mudar. E hoje eu quero falar, né, sobre essa chave para mudar tudo isso, para mudar essas emoções, para mudar esse sentimento. Por que que eu estou carregando peso? Por que que eu estou carregando comportamentos? E a Luana trouxe muito bem, né, colocou muito bem a questão da constelação familiar. Né? Eu também faço, dentro dos meus atendimentos, a constelação familiar é uma ferramenta incrível, eu trabalho muito com essa ferramenta. Por quê? Porque muitas vezes nós carregamos esses fardos, esses pesos, essas dores, esses sofrimentos dos nossos antepassados, daquelas mulheres que tinham que ser submissas, e muitas vezes nós estamos inconscientemente repetindo esses padrões,
né, de submissão, muitas vezes mulheres, né, que eram dependentes tanto financeiramente, tanto emocionalmente, nós estamos também repetindo esses padrões. E a constelação, ela faz essas quebras. Por que ela faz essas quebras? Porque nós começamos a ter consciência, entendendo que nós não precisamos repetir padrões, que hoje nós vivemos em uma outra era, que nós vivemos em de uma outra forma, que é diferente o que a minha mãe viveu, que minha avó viveu, que a minha bisavó viveu, né, que eu posso viver diferente, que eu posso fazer escolhas diferentes. Mas quando nós não temos essa consciência, nós ficamos vivendo na onde? Nas nossas sombras. Né? Nós ficamos vivendo nessa escuridão, repetindo esses padrões inconsciente, dependente afetivamente, dependente emocionalmente, dependente financeiramente e vivendo como uma criança. Né? Então, olhar para dentro e mergulhar nessa caverna, vamos dizer assim, interna, é muito necessário. E é só mergulhando dentro de nós que nós vamos ter consciência do que é necessário ali ser olhado, né? Porque muitas vezes o que nós fazemos? Nós ficamos na nossa mente, estamos sentindo dor, só que a nossa mente ela não quer sentir dor, e aí nós subimos só para o mental, vamos vivendo, atropelando e vivendo coisas que não precisávamos, né? Como a Luana trouxe também, ela saía de um relacionamento, entrava em outro. Será que nós precisamos disso mesmo? Né? Mas essas escolhas e essas decisões eram inconscientes. A partir do momento que ela começa a ter essa consciência, ela fala, opa, terminei esse relacionamento, agora eu vou mergulhar na minha cura, eu vou olhar para mim, o que me falta? Por que eu estou me comportando dessa forma? E é fazer perguntas, gente. Né? A Luana trouxe também, deu vontade de chorar, eu me emocionei, por que me deu vontade de chorar? Por que eu me emocionei? O que eu tenho que acolher ainda? Né? O que ainda não foi curado, que eu preciso olhar? Né? Então, qual foi o gatilho que me deu vontade de chorar? Então, é ir fazendo todas essas perguntas. E hoje nós vamos mergulhar um pouco mais aqui, né, nessas sombras. Então, qual seria, né, de fato, a chave da cura? Ou seja, de que forma nós podemos sair daqui, desse lugar aqui de força, e ir para esse lugar aqui de poder, né? Existe, sim, uma forma. E o primeiro passo, gente, é encarar as suas sombras. Né? O que são as sombras? Né? A sombra é tudo aquilo que nós temos de comportamentos que nos levam para o sofrimento. Tá? Então, encarar as suas sombras é necessário. Apenas quando tiver a coragem de encarar as coisas exatamente como elas são, sem enganar a nós mesmos, nem nos iludir, surgirá uma luz dos acontecimentos, permitindo que o caminho do sucesso seja reconhecido. Então, enquanto nós estivermos fugindo das nossas sombras, né, enquanto nós estiver, de alguma forma, negando algo, nós vamos ficar em sofrimento. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente nega nos domina, tudo aquilo que, de alguma forma, a gente deixa ali de lado, vai nos dominar. E o que seria exatamente, né, a sombra? Aqui nós temos um exemplo de luz e de sombra. Então, o que é a luz? Qualidade. Todas as suas qualidades, todas as suas virtudes, é a sua essência. Então, o que vocês precisam compreender? Que nós somos. Qual que é a nossa essência? Nós somos amor. Nós viemos da fonte amor. E caímos aqui na escuridão. Entende? Então, se a gente for pensar, não sei se alguém aqui já parou para pensar, né? Quem eu era antes de vir, né? Onde eu estava? Porque tem uma queda de alma. E essa queda de alma, ela vem da onde? Da luz. Então, existe uma essência. E aí, ali naquela essência, você é quem? Amor. Amor puro. Luz. Luz pura. Né? Então, aqui a gente pode entender, vou voltar aqui, em algum momento nós estivemos aqui, ó, nessa consciência pura aqui, nesse amor, nesse local aqui, nessa frequência de 1000 Hz, de ser apenas luz. Só que nós tivemos uma queda de alma. E quando nós temos uma queda de alma, isso é para o nosso processo evolutivo, né? E aí nós entramos nesse processo aqui. Então, todos nós aqui no planeta Terra, nós vamos passar por esse processo. Não tem quem chegue aqui que já chegue na paz, na 600 Hz, 1000 Hz, 540 Hz, não. É um caminho, tá? A ser percorrido. Jesus percorreu esse caminho, tá? Ele também, em alguns momentos, quando fala lá sobre que Jesus foi para o deserto, ele estava aqui, ó, ele estava mergulhado nessas sombras dele. Tá? Quando ele foi tentado lá no deserto, aonde que ele estava? Aqui, ele estava vibrando no medo. Ele não sabia o que ia acontecer. Né? Ele não sabia
qual seria o próximo passo ali dele. Então, ele vai para o deserto e mergulha dentro dessas sombras. Então, é isso que nós precisamos entender. Já veio mestres nos ensinar o caminho. E aí, nós precisamos entendendo isso. Então, hoje, eu estou vivendo mais as minhas qualidades ou os meus defeitos? Né? Então, se eu estou vivendo mais os meus defeitos, eu estou vivendo mais os meus pecados, mais em cima do meu ego, esses defeitos, esse pecado e esse ego, sim, ele gera dor e sofrimento. Por quê? Porque aqui é a sombra, aqui é a escuridão. Quando eu começo a acessar as minhas qualidades, potencializar as minhas qualidades, viver as virtudes, e eu começo a conectar com a minha verdadeira essência, eu saio do sofrimento e eu vou para a alegria, para a felicidade, eu vou para aquela vida leve, tranquila. Então, a sombra, ela se apresenta com muitas faces. Aterrorizada, ambiciosa, zangada, vingativa, maligna, egoísta, manipulativa, controladora, hostil, feia, vulgar, fraca, crítica, e a lista é interminável. Então, aqui, todas as vezes que nós começamos a agir de uma forma negativa ou de uma forma com os nossos defeitos, nós estamos acessando as nossas sombras. É possível viver sem sombra? É um caminho, gente. Nós precisamos praticar, né? Quanto mais nós olhamos para as nossas qualidades, potencializamos a nossa qualidade, mais eu vou conseguir viver na luz. Quanto mais eu me autocritico, quanto mais eu critico o outro, quanto mais ambiciosa eu sou, zangada eu sou, vingativa eu sou, maligna eu sou, manipuladora, controladora, mais eu estou vivendo na onde? Na sombra. Então, o que é bom, o que é mal? Né? Então, é algo que todos nós precisamos compreender que nós temos as duas faces. Né? Nós temos as duas faces. E qual que é o segredo? É integrar, é aceitar o nosso lado sombra. Ellen, mas eu vou aceitar o meu lado sombra. Quando eu falo sobre aceitação, não é que eu vou me conformar com essa sombra. Se eu identifico que eu sou egoísta, ok, eu aceito que eu sou egoísta, você já deu um grande passo. Se eu aceito que eu sou egoísta, eu tenho a oportunidade de mudar. Eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Se eu percebo que dentro do meu relacionamento eu sou controladora, você está vivendo na sombra. Você quer controlar tudo e todos. Né? Aqui, a pessoa que ela é controladora, ela está vivendo a sombra dela. Por quê? Porque ela está vivendo no apego. Ela é apegada, ela é controladora. E quando você também começa a perceber as suas sombras, você começa a perceber a sombra do outro, do seu relacionamento. E aí você começa a identificar aquela pessoa, ela está vivendo na sombra dela. E aí você tem a oportunidade de querer continuar com aquela pessoa ou não. Será que aquela pessoa vale a pena eu investir o meu tempo, o meu amor, a minha presença para ajudar ela a sair da sombra? Ou eu percebo que ela não quer sair daquele lugar. E aí você começa a potencializar o teu relacionamento de uma forma mais amorosa, porque você olha para aquela pessoa e você pode ter a escolha de ficar dentro daquele relacionamento ou não. Por quê? Porque você já está se conhecendo, você já identificou quais são as suas sombras, como que você age dentro da sua sombra. Você começou a aceitar que você é luz, mas que você também é sombra, que você tem as suas qualidades, mas que você também tem os seus defeitos. E dentro de um relacionamento, gente, o que mais é desafiador? Quando a gente não aceita os nossos defeitos nem o defeito do outro. A gente quer que o outro seja perfeito, porque a gente acha que nós somos perfeitos. Quando você acha que você é perfeito, você está ainda mais mergulhado na sua sombra. Por quê? Porque você está vivendo algo ilusório. Você não está reconhecendo, você não está olhando para você. Para você ter noção, como que a gente tira um diagnóstico de uma pessoa que ela nossa, fugiu o nome aqui agora. Vai vir o nome agora mesmo. É o transtorno, psicopatia. Como que nós identificamos uma pessoa que ele é psicopata? Ele não enxerga, ele só tem qualidade. Ele não tem um teste que eu faço, né? Esse teste se chama HMI. Até quem quiser, é uma sessão que eu aplico, tá? Do HMI, que eu trago ali todos os processos comportamentais de sombra de luz, que a pessoa, eu dou um direcionamento para a pessoa fazer, enxergar e fazer as mudanças nos seus próprios comportamentos. É muito interessante essa ferramenta. Indicador de maestria humana. Então, como que nós identificamos uma pessoa que ele tem traço de psicopatia? Luana, meu ex-marido, então, a pessoa, ela não consegue enxergar os seus defeitos, entende? Então, gente, olha a importância de ter esse conhecimento para você conseguir ter um relacionamento saudável.
Porque se você não tem esse conhecimento, você se relaciona com pessoas doentes, com transtornos, e você fica também doente e começa a ter transtornos. Porque conviver com uma pessoa que vive na sombra dela e ela não enxerga é doentio. Então, quando nós começamos a enxergar os nossos defeitos e começamos a aceitar os nossos defeitos, nós temos a oportunidade de mudar esses defeitos. Ah, eu sou egoísta, eu sou vingativa. Alguém fez alguma coisa para mim, eu quero me vingar. Então, você já identificou. E admitir é o primeiro passo para a cura. Então, eu aceito que eu sou vingativa. Agora, o que eu posso fazer para fazer diferente, para mudar isso? Então, entender e olhar para as nossas sombras é muito importante nesse processo de cura. E aí, aqui, o segredo é você integrar, né? Faça uma integração com as suas partes. Aceita que você é luz, mas aceita que você é sombra. Então, você precisa fazer essa integração. Olhar para você entendendo que você não é só luz, você não é só sombra. Você é luz e sombra. E eu gostaria de passar um exercício para vocês. Anote aí no caderno de vocês. Eu gosto de pedir 10, tá? Porque 10 traz bastante reflexão e vai colocar o cérebro para funcionar, para pensar. Então, é um exercício que eu faço dentro dos meus atendimentos individuais, mas eu vou passar aqui para vocês. Escrevam 10 defeitos e 10 qualidades. Porque diante desses 10 defeitos e dessas 10 qualidades, você vai conseguir identificar e olhar com clareza qual é o seu lado sombra, qual é o seu lado luz. E aí você vai pegar 3 defeitos e vai criar uma meta, vai criar uma meta para você fazer a mudança. De que forma eu vou mudar esses 3 defeitos? Então, eu sou uma pessoa que grito demais. É um defeito, né? Uma pessoa não precisa ficar gritando. Só que nós precisamos também compreender por que eu grito? E aí você vai fazer essa reflexão. Se eu grito, por que eu grito? Por quê, gente? Porque por trás, lembra que eu falei no slide anterior, que a sombra, ela também é o nosso ego. Aqui, ó. Qualidade, virtude e essência. Então, qual que é o contrário? Defeito, pecado e ego. Então, por trás desse ego aqui, tem uma criança ferida. Se eu grito, por que eu grito? Primeiro, porque lá na minha infância, alguém gritou comigo. Eu vivi em um ambiente que alguém gritava. Então, e naquele ambiente, talvez, eu tinha que me calar. E hoje, como adulta, o que eu faço? Eu expresso aquela criança que tinha que calar diante de gritos. Então, o nosso ego, ele por trás do nosso ego, ele tem a nossa criança ferida. Por trás do nosso defeito, dos nossos pecados, das nossas sombras, tem uma ferida, tem uma dor. Então, quando eu começo a olhar para essa sombra com amorosidade, não me colocando numa posição de vítima, eu grito por conta que eu fui ferida lá e lá na minha infância. Não é para você colocar nessa posição. É para você colocar numa posição que lá atrás eu fui calada, eu fui amordaçada, como eu trouxe na meditação. Ok, o que eu vou fazer com essa criança? Entende? E o processo eu acolho essa criança. Eu preciso acolher essa criança. E eu vou aprofundar isso na próxima aula. Na próxima segunda-feira, eu vou trazer esse tema, né? A criança ferida. Quais são as feridas da nossa criança? Por quê? Porque se eu não cuidar, se eu não olhar para essa criança, eu não consigo curar as minhas feridas. Eu não consigo sair das minhas sombras. E aí eu fico repetindo padrões. Então, lá atrás, os meus antepassados foram feridos, eles vieram arrastando um saco, vamos dizer, de sombras, e aí você hoje também está vivendo essa sombra. Né? E por isso que você vive no sofrimento, porque você pode sair desse sofrimento a partir do momento que você olhar para os seus defeitos, entender os seus defeitos, aceitar o seu defeito e começar a potencializar as suas virtudes, as suas qualidades. Quando eu começo a viver mais as minhas qualidades, mais as minhas virtudes, mais a minha essência, eu começo a ser quem realmente eu sou. E quando eu começo a viver quem realmente eu sou, o que eu vou atrair para a minha vida? Pessoas mais do mesmo, né? Pessoas que também vivem as suas qualidades e suas virtudes. Então, tudo que odiamos, aqui resistimos ou aqui rejeitamos no nosso ser, assume vida própria, sem levar em conta o que sentimos como sendo nossos valores. Então, gente, o que essa frase está querendo dizer? Se você não admite que o seu lado sombrio,
ele vai te dominar. E quando ele te domina, você se torna aquilo. Entende? Quando você não quer admitir, não quer olhar para tudo aquilo que você tem de defeito, ele vai te dominar. E aí a mesma coisa dentro dos relacionamentos, mesma coisa. Então, o que o meu marido, o que o meu ex, o que né, as pessoas que estão à minha volta, o que os meus filhos não estão conseguindo enxergar, mas vai adiantar eu ficar apontando os defeitos das pessoas? Não, gente. Por quê? Porque quando eu aponto, olha que interessante, né? Eu aponto um dedo, tem mais 3 voltado para mim. 3 voltado para mim. Então, o que eu preciso olhar? Né? Eu preciso cuidar de mim. A sua responsabilidade aqui nessa vida não é cuidar das pessoas, é cuidar de você. E aí, quando você começa a cuidar de você, você começa a mudar os seus comportamentos, você começa a ser inspiração para as pessoas. E aí, você começa a ensinar aquilo que você está vivendo. Aquilo que você está curando, você começa a transmitir. Mas não de uma forma de apontamento, de julgamento. Ah, eu reconheço os meus defeitos. Você não reconhece os seus defeitos. Gente, se você apontar, a pessoa que ela é criticada, ela vai armar um mecanismo de defesa e ela vai se defender. Aonde vem os conflitos, as brigas. É aonde que você não consegue ficar dentro de um relacionamento. Né? É onde que muitas vezes o outro também, né? Porque não é só você que tem o defeito, né? O outro tem o defeito. Mas quando você começa a reconhecer os seus defeitos, você começa a olhar para o defeito do outro e você consegue colocar na balança. Peraí, aquela pessoa, ela tem mais defeito ou mais qualidade? Porque isso é um relacionamento. Um relacionamento saudável, você começa a colocar na balança. Então, aquela pessoa, ela tem mais defeito ou mais qualidade, pela minha visão, pelo que eu percebo? Não, ele tem mais qualidade. Então, se ele tem mais qualidade, então eu vou insistir um pouco mais nesse relacionamento. Né? Eu vou ver de que forma eu posso me mudar, de que forma eu posso trazer luz e consciência para ele também, para que nós possamos ficar nesse relacionamento. Não, ele tem mais defeito. Então, eu começo a olhar para mim com amorosidade, entendo que os defeitos dele, de alguma forma, estão me prejudicando. E aí eu acesso o quê? O meu amor próprio. E aí eu tomo uma decisão dentro desse relacionamento. E para eu tomar uma decisão dentro desse relacionamento, eu preciso curar o quê? Curar a minha criança ferida. Porque senão eu vou ficar no ego, eu vou ficar de que forma? No sofrimento, porque eu acredito que eu mereço sofrer. E aí essa criança, ela vai ficar dependente daquele amor. Então, como eu falei nas primeiras aulas, né, o primeiro pilar para a cura da dependência emocional é o amor próprio. É a cura dessa criança, é essa reconexão, né? Olhar para aquela criança com amorosidade que não recebeu amor, que não recebeu afeto, ou dentro da percepção dela, ela não recebeu. Né? Acolher essa criança. E também olhar para o meu sistema familiar e entender o que eu estou repetindo. Por que eu estou repetindo? É questionar. Né? Questionar tudo isso. Por que eu estou repetindo tudo isso? Que eu vou, quais são as sombras, quais são os defeitos que eu estou repetindo do meu sistema familiar? O que eu preciso olhar para esse sistema familiar? De que forma eu posso olhar para esse sistema familiar? Muitas vezes, gente, dentro da constelação familiar, né, que eu vou fazer os atendimentos, o que acontece? Tem muitos processos, às vezes, de conflito com o pai, conflito com a mãe, e não um conflito, às vezes, de briga, mas um conflito de que aquela criança sofreu demais na infância, com um pai alcoólatra, né, que talvez, às vezes, batia na mãe, até que era um pai carinhoso, mas o pai tratava a mãe de uma forma mais agressiva. Ela vai crescer diante dessa sombra. Por quê? Porque o pai tinha essa sombra de agressão. Então, ela vai atrair o quê para a vida dela? Mais pessoas agressivas. E aí, só que ela, como adulta, ela veste, né, o mecanismo de defesa, e aí ela já não é tão criança, ela já não é mais vulnerável, então ela se defende, ela coloca numa posição de ataque também. É onde que os relacionamentos chegam num lugar de agressão física, né, de agressão psicológica, emocional, com palavras, né, um atacando o outro. E quando tem conflito, gente, são duas crianças discutindo. Vocês podem parar e perceber, todas as vezes que você discutiu com alguém, você pode perceber que a sua emoção estava alterada e você estava numa posição de criança, você ali não era um adulto, porque um adulto, ele sabe se colocar de uma forma que ele não precisa discutir. Ele consegue sair daquela situação de uma forma que vai resolver aquele problema sem discussão, porque a discussão vai gerar mais discussão, a raiva vai gerar mais raiva.
Então, quando nós começamos a olhar para todas essas nossas sombras, esses nossos defeitos, nós identificamos o defeito do outro e nós saímos desse lugar de mecanismo de defesa. Eu não preciso me defender, eu não preciso provar para ninguém que eu sou boa, eu não preciso aqui ficar dentro desse relacionamento que eu estou sendo agredida. Né? Eu posso, aqui como uma adulta, tomar a minha decisão e seguir o meu caminho. Então, esse é o processo de entender. Então, fica a tarefa, tá? Para vocês listar pelo menos 10 defeitos e 10 qualidades. Então, defeito, lembrando que é a tua sombra, e as qualidades é a tua essência, tá? Então, o convite é, né, se libertar de toda essa dor, de toda essa... Acho que saiu aqui, peraí, isso. Então, é ter a coragem de se libertar, ter a coragem de olhar o que dói aí ainda, né? Como que hoje o meu coração se encontra? Como que o meu coração está hoje? Ele está ferido? Muitas vezes, gente, o que acontece? O nosso coração, ele racha energeticamente. Quem tem um coração rachado é uma pessoa que, na infância dela, ela passou por processos, às vezes, de separação de pais, tá? E aí ela teve que escolher um lado ou outro, tá? Pessoas que, muitas vezes, uma criança que ficou de uma forma vulnerável dentro dessa separação, né? E às vezes ela não ficou nem com a mãe, nem com o pai, teve que morar com a avó. Então, são pessoas que têm aqui um coração rachado. E esse coração rachado aqui, ele precisa ser curado. Como que cura, Ellen? Olhando, primeira coisa, para esse coração rachado, tá? E só cura esse coração com amor. Amor. Só que esse amor, ele precisa vir de uma forma curativa, com tratamento. Então, não é tão simples assim, é como se fosse uma cirurgia. Né? É muito interessante porque há pouco tempo agora eu fiz uma nova formação, e essa formação ela se chama limpeza de registros acásticos, não sei se alguém já ouviu falar. E essa limpeza de registro acástico é muito interessante, porque são apenas 3 sessões, onde a gente trabalha todo o processo de cura ali do registro acástico. O que é o registro acástico? É onde que guarda todas as informações de todas as vidas dos nossos antepassados, e para quem acredita em vida passada, aonde que guarda todas as informações das nossas vidas passadas. Para quem não acredita, as informações dos nossos antepassados, tá? Então, a primeira sessão do registro acástico, a gente trabalha essa registração desse órgão. Porque a pessoa que ela tem uma dependência emocional, esse coração, ele está muito ferido. É como se fosse um coração que ele vai empretejando, ele vai ficando rachado, ele vai ficando sem força, sem vida. E a primeira sessão do registro acástico, a gente trabalha esse processo. A gente trabalha toda a regeneração de todos os órgãos. Isso tudo, gente, energeticamente. Tá? Então, por isso que a terapia ela é muito importante. Não adianta, essas aulas aqui, elas é importante porque eu estou trazendo consciência para vocês, mas precisa passar por um processo terapêutico, por um tratamento terapêutico, porque aí sim a gente consegue ir lá na causa e a gente consegue olhar para todo o processo, qual órgão, né, que ele está mais doentio, né? E a dependência emocional, com certeza, é o coração, o pulmão, tá? Porque o pulmão, ele entra em que lugar? Na tristeza. Então, quando nós carregamos muita tristeza, e às vezes é tão interessante, porque por muito tempo eu carregava uma tristeza tão grande, e eu não sabia o porquê que eu carregava essa tristeza. E dentro de algumas formações minhas, eu sempre passava pelo processo terapêutico também. Tem algo a ver com que fuma com escape? Com certeza. Válvula de escape, com certeza. Os vícios, gente, os vícios é válvula de escape, tá? Os vícios eu não quero sentir essa dor, então eu preciso ir para um vício para eu diminuir essa dor. Só que diminui uma dor falsa, vamos dizer assim, né? Porque quando aquela anestesia passa, a dor volta. Então, qualquer tipo de vício de álcool, vício de comida, vício de cigarro, vício de drogas, vício de sexo, qualquer tipo de vício de alguma forma ali um escape, tá? A mente não quer sentir dor. O coração tá doendo, o coração tá machucado. O que acontece? Eu vou para os vícios, porque o vício anestesia, mas aí logo passa, aí eu vou para outro cigarro, aí eu vou para outra droga, aí eu começo a viciar, aí eu como para tampar um buraco, porque tá doendo, aí eu começo a engordar, aí eu tenho obesidade.
Entende? Então, curar esse coração é muito importante. E aí eu tinha esse processo de tristeza muito grande. E aí eu percebi que aquela tristeza que eu carregava não era só minha. Era um processo dos meus antepassados, que carregavam uma dor, uma tristeza. E eu herdei essa tristeza. Então, eu percebi que eu estava carregando coisas lá de trás, que não era só minha. Então, por isso que o processo terapêutico, a gente vai identificando tudo isso, o que é seu, o que é do outro, né, o que eu preciso aqui curar, o que eu preciso entregar, né, aquilo que não é meu, que é dos meus antepassados, eu entrego para eles, eu não preciso ficar mais carregando esse fardo, né, porque eu posso hoje ser diferente, fazer diferente. Então, curar esse coração, ele é muito importante. E uma das formas que você pode curar é acolhendo você. Sentiu dor, se abrace, se acolha, coloca uma música que você gosta, uma música que vai te deixar alegre, que vai aumentar a tua frequência, vai fazer algo que talvez a tua criança desejou fazer e você não fez lá na tua infância. Então, por exemplo, vou trazer outro exemplo meu. Muitas vezes eu tinha vontade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu chegava em casa da escola e ia ajudar minha mãe. E aí, minha criança queria, às vezes, chegar em casa, não queria trabalhar, ela queria ir brincar, ter uma amiga para conversar, que é o processo infantil ali de criança, né? Só que muitas vezes eu não pude fazer isso. Então, hoje, quando eu percebo que eu estou, né, triste, vem uma tristeza, vem uma angústia, o que eu faço? Eu marco com uma amiga. Vamos tomar um café? Vamos conversar um pouco? Né, ou eu saio para algum lugar, vou levar minha neta no parque, né? Porque aí ali ela diverte, ela brinca, e aí eu consigo também ali brincar, trazer a minha criança à tona. Então é isso, gente. A gente precisa ir se percebendo, olhando para essas dores e fazendo a pergunta: o que me faria feliz agora? Né? O que é saudável? Porque também tem coisas que eu vou buscar a felicidade em coisas que não é saudável. Então eu preciso também ter esse filtro. Né? O que é saudável para que eu possa acolher essa dor e que vá me deixar feliz, mas realmente feliz, não para um processo de vício. Né? Não algo que vai prejudicar a minha saúde, não algo que vai, de alguma forma, me deixar depois ainda mais em sofrimento, mas algo que possa me ajudar a promover uma cura, tá? Então, esse também é um grande processo aí de cura que você pode ir fazendo. Deixa eu passar. Eu acho que saiu aqui, peraí. Deixa eu só passar um outro slide aqui. Peraí. Eu acho que. Agora tá aí. Agora foi. Vou passar aqui, deixa eu ver se é esse. Então, gente, se a gente vai compreendendo tudo isso, a gente consegue, então, ir para esse caminho, né, de cura. E aí, aqui nós temos a tríade do fracasso. Da mesma forma que nós temos a chave do sucesso, da mesma forma que nós temos a fórmula do sucesso, nós também temos a tríade do fracasso. E qual que é a tríade do fracasso? É a gente ficar vibrando em 3 emoções. Quais seriam essas emoções? Vergonha, culpa e medo. Porque aqui essas 3 emoções, elas são uma sombra muito grande. E a maior sombra é o medo. O medo, ele nos trava. O medo, ele nos impede de sair de um relacionamento abusivo. O medo, ele nos impede de sair do lugar onde estamos em processo de sofrimento. Então, a culpa também nos impede, nos paralisa. Por quê? Porque muitas vezes nós temos comportamentos sombrios, né? Que depois nós entramos nesse processo de culpa. Então, eu sou culpada de ter vindo nesse mundo e aí eu escolho sofrer. Eu acredito que eu preciso ficar sofrendo aqui. Né? E tem muitas pessoas com essa consciência que acredita que precisa sofrer nesse mundo ainda. Que o mundo é de sofrimento. Gente, o sofrimento é uma escolha. Às vezes, a dor ela é necessária. A dor ela é necessária para o nosso crescimento, ela é necessária para o nosso processo evolutivo. Né? Então, por exemplo, uma mãe que ela vai ganhar um bebê, ela sente dor.
né? Então, a dor é para expulsar aquela criança. Por quê? Porque chegou o momento dela crescer. Então, a dor ela é necessária. Mas o sofrimento é necessário? Não, o sofrimento é uma escolha. Por que os médicos, às vezes, né, vê ali aquela mulher que está ganhando nenê, e aí ele percebe que ela está em sofrimento, porque aquele bebê, às vezes, não quer nascer de forma natural. O que ele faz? Faz a cesárea. Por quê? Porque ele tem consciência de que aquele sofrimento para aquela mulher não é necessário. Ela tem uma dosagem de dor que ela vai passar para ela ter o bebê. Mas se ela entra em sofrimento, ele leva ela para cesárea. Por quê? Porque hoje o conhecimento, a informação diz que aquela mulher não precisa ficar em sofrimento. Entende? Então, muitas vezes, o que acontece? Nós vamos para o fracasso, por quê? Porque nós ficamos alimentando essas três emoções principais, né? Vergonha, culpa e medo. Ficamos ali acreditando do que somos culpados de algo. E nós não somos culpados de nada. Nós viemos aqui para aprender, para viver num processo evolutivo e que nós podemos sim acessar a felicidade, nós podemos sim sair da dependência emocional e ser feliz em outro relacionamento. Mas para ser feliz em outro relacionamento, o que você precisa fazer? Autoconhecer, ter amor próprio, sair da culpa, entender que você é merecedora, porque quando nós saímos da culpa, nós começamos a compreender que nós somos merecedora. Então, voltando lá na sombra, quando nós estamos aqui vibrando na vergonha, na culpa, no medo, nós estamos vibrando na onde? Na sombra, nas nossas sombras. E como que faz para sair dessa sombra? Né? Nós já vamos indo finalizando aqui. E aí nós temos que ter coragem, né? E a gente volta aqui para a escala das emoções novamente. Nós precisamos de ter coragem para sair desse buraco, aqui tudo é sombra, gente, ó. Aqui a luz é muito pouca, muito pouca. E aí nós estamos aqui, né? Na súplica, na ansiedade, no arrependimento, no desespero, na ofensa, na humilhação, no ódio, no desprezo. E para sair desse lugar, nós precisamos acessar a coragem. Mas a coragem do que, Ellen? Né? Qual que é a chave? Né? O que eu preciso fazer? Qual é a chave que eu preciso virar? Aprender a tríade do sucesso. Então, você entendeu o que é a tríade do fracasso? Vergonha, culpa e medo. Então, quando você sente medo de sair daquele lugar, você está na sombra, você está no fracasso. E aí, para você sair desse lugar, você tem que acessar essa chave. E qual é a chave? Primeira chave, aceitação. Aceitar o teu passado. Entender e compreender que um relacionamento, ele tem que ser equilibrado. Dar e receber. Dar e receber. Isso é uma lei que a gente traz da constelação familiar. Quando estamos em um relacionamento que é mais, eu acho que eu falei isso em uma outra aula, que é mais, um dá mais e outro dá menos, existe um desequilíbrio. Então, quando eu percebo isso, eu aceito que aquele relacionamento já não dá mais para mim. Eu aceito o meu passado, eu aceito que a minha mãe viveu a dependência emocional. Eu aceito que o meu pai teve, né, os vícios dele. Eu aceito a minha história, eu aceito o meu passado. E aí, quando eu aceito, o que eu faço? Diferente. Então, eu aceito que eu não posso mudar o meu passado. Eu aceito que eu não posso mudar papai e mamãe. Mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu posso mudar a minha história. Eu posso sair desse passado que dói, sofrido, olhar para frente. E é esse o movimento que nós fazemos na constelação. Então, gente, quem tiver oportunidade aqui, faça a constelação. Me manda mensagem, a gente agenda um horário. Já teve algumas pessoas que fizeram a constelação. A constelação é libertador. Teve uma pessoa que eu atendi, que ela falou assim, Ellen, minha vida não dá certo. Meus relacionamentos, tudo frustrado. Já estou com quase 50 anos. Meu dinheiro não rende. Eu fico rodando, ganho dinheiro, pago conta, ganho dinheiro, pago conta, não vai. E aí nós abrimos, né, a constelação. O que acontece? Ela estava no meio e todos os antepassados estavam cercando ela. Como que ela vai prosperar na vida? Se ela está aprisionada no passado. Entende? E ela estava aprisionada no passado. Ela ali estava de uma forma que ela não conseguia nem para frente, nem para trás, nem para os lados, porque os antepassados dela estavam circulando ela. Então, ali nós fizemos um movimento de honrar os antepassados, honrar todo o processo que eles viveram, e ela teve uma libertação. Na minha vida, o dinheiro estrava de mim. É isso, gente, o dinheiro, ele está ligado
todo esse processo. Se minha família viveu escassez, eu estou honrando. Então, eu não posso prosperar. Eu tenho que continuar nessa escassez. Então, quando nós fazemos a constelação familiar, o que nós fazemos? Nós olhamos, nós honramos, nós agradecemos, trazemos, né, todo o aprendizado, né, olhamos para tudo aquilo que não deu certo, trazemos em forma de aprendizado para fazer diferente. Então, se a gente não aceita esse passado, não faz esse movimento, o que acontece? Nós ficamos com a nossa vida travada. Então, nós podemos pegar essa chave e virar. Eu olho para o meu passado, eu ressignifico o meu passado através desses movimentos, dessas terapias que tem hoje disponível. Gente, olha que maravilha, né? Porque os nossos antepassados não tinham isso. A nossa mãe, o nosso pai, o nosso avô, a nossa avó nem passava na cabeça esse tipo de tratamento. E hoje nós temos aqui entregando conhecimento, né? Nós estamos aqui disponibilizando. Olha isso, né? Olha a vantagem que nós temos. E será que nós estamos agradecendo por isso? Né? Será que nós estamos olhando para os nossos antepassados e percebendo o quanto foi difícil para eles e honrando que agora pode ser diferente, agora eu faço diferente, porque eu sou a continuidade de vocês e a minha vida não precisa ser difícil como a de vocês foram? Então, quando a gente olha para esse passado e aceita e ressignifica e cura esse passado, a nossa vida anda para frente. Então, é lindo a gente compreender essa tríade do sucesso aqui. A segunda chave é o auto-perdão, né? Então, esse processo aqui do perdão, ele é muito importante. Se eu não me perdoo, se eu deixo de compreender que eu sou luz e sombra, e eu fico me culpando, me criticando, me cobrando, e eu não perdoo os meus defeitos, eu não perdoo os meus erros, eu começo a repetir mais defeito. Eu começo a ficar cada vez mais as minhas sombras. Por quê? Porque eu não tenho o ato de perdoar. E nós temos que nos perdoar todos os dias. Quando a gente deita na nossa cama, a gente tem que fazer uma reflexão do nosso dia. O que eu tenho que me perdoar hoje? O que eu fiz que eu poderia ter sido melhor, que eu não consegui ser melhor? Então, aqui, eu me perdoo. Eu sinto muito, me perdoo. Eu me perdoo pelos comportamentos que eu não consegui fazer, ter, entende? E quando a gente começa a acessar essa compaixão por nós mesmos, ter compaixão por nós, nós começamos a ter compaixão por outras pessoas. Quando nós olhamos para as nossas sombras, nós olhamos para a sombra do outro. Quando nós começamos a olhar para os nossos defeitos, nós olhamos para o defeito do outro com compaixão. E aí, essa compaixão, nós podemos perdoar o outro. Ah, Ellen, o meu ex me espancou. Ah, Ellen, o meu ex me traiu. Ok. O que você aprendeu com isso? Né? Por que você teve que passar por esse processo? Eu também vou ensinar nessas aulas o porquê de cada... Por que eu tenho que perdoar? Se você foi traída, teve um motivo. Né? O que você tinha que aprender? Todo comportamento nós temos que aprender. Se a gente está vivendo um sofrimento, é porque a gente não aprendeu. E nós temos que aprender algo ainda. Então, em uma das aulas eu vou ensinar isso também. Então, perdoar, o auto-perdão é necessário e perdoar a outra pessoa é a forma que você vai conseguir caminhar para o sucesso, caminhar para a prosperidade, ter sucesso financeiro, ter sucesso nos relacionamentos, ter sucesso profissional, porque aí você vai caminhando para onde? Para a sua vida realmente que você deseja. Então, você precisa começar a criar a vida que você deseja na tua mente. Você precisa escrever e você precisa todos os dias ter o caderninho. O que eu aceito hoje, lá do meu passado? O que eu posso aceitar? Né? O que eu posso aprender com isso? Eu tenho aceitação. O que eu posso me perdoar? E aí nós vamos para a terceira chave e última. Hoje eu estou estourando o tempo aqui. A gratidão. A gratidão pela vida. Então, eu preciso de ter um caderno onde eu vou escrever, onde eu posso escrever o que eu posso aprender com o meu passado e aceitar aquilo que eu fui, aquilo que os meus antepassados foram. Escrevam, gente. Tenham o seu diário. O que eu tenho que me perdoar hoje? Então, todos os dias, vai deitar, desliga do celular, meia hora, tira meia hora, deixa o celular longe, porque muitas vezes a gente deita e fica o quê? Assim no celular. Né? E às vezes, o que nós precisamos ter do lado da nossa cama? Um caderno onde nós vamos refletir sobre o nosso dia. Então, deixe seu caderninho ali, escreva o que eu posso me perdoar hoje, o que eu fiz hoje que eu posso fazer diferente, o que eu agradeço hoje, pelo que eu agradeço hoje. Se você for dormir, isso daqui é uma oração, aceitação, perdão e gratidão. Você já fez essa oração para você ir dormir. Entende? E muitas vezes nós vamos dormir de que forma? Com a nossa mente, o que eu vou fazer amanhã, o que eu tenho que fazer, isso, tem que pagar a conta, e aí o que acontece? Vem o quê? A insônia.
E aí a gente não consegue dormir. Por quê? Porque nós entramos num processo de preocupação. E a gente entra numa preocupação, porque muitas vezes a gente nem viveu o hoje direito. Então, o convite hoje, aqui a tarefa é: tenha um diário do lado da tua cama. Escreva o que você pode aceitar do teu passado, o que você pode aprender com o teu passado, o que você pode perdoar, quem você vai perdoar e o que você é grato. Pelo que você é grato, o que você pode agradecer naquele dia. Então, quando nós começamos a ir para essa frequência, não tem como uma cura não ser promovida. E aí, o que vai acontecer? Atrair mais do mesmo, porque eu limpei, eu perdoei, eu aceitei, e eu estou na frequência da gratidão. Essa é a chave para o sucesso. Pessoas que têm sucesso, elas são gratas. E aí, sim, a sua vida vai mudar a frequência. Sua vida é a consequência da sua frequência vibracional. E o amor, o alto amor, o amor próprio, é o caminho para a sua cura. Se você não olhar para a tua vida, se você não olhar para você com amorosidade, né, e criando esses novos hábitos, porque muitas vezes nós precisamos criar novas vias neurais. E como nós criamos vias neurais? Tendo comportamento diferente. É difícil? Ah, Ellen, mas eu já vivo no piloto automático, né? Já chego cansada, já vou, já quero tomar banho, quero deitar. Não tem tempo para isso, não. Então, aí você vai ter o mesmo resultado. É insanidade querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, você pode escolher. Hoje você tem a informação. O que você vai querer fazer a partir de agora? Né? Criar novas vias neurais, criar novos hábitos, fazer diferente, seguir esse passo a passo que eu estou entregando aqui para você, né? Dizer sim para a sua cura. E para você dizer sim para a sua cura, você precisa acessar o amor. O amor é o caminho. Se você não se permitir, ele não tem dinheiro para fazer os meus tratamentos, então, mas o que você vai fazer para gerar recursos? Né? Porque os recursos é um alto amor para você fazer o seu tratamento, para você olhar para tudo isso, para você reorganizar o seu sistema familiar. Quando você está dizendo sim para você está curando 300 pessoas à sua volta, no mínimo, curando o seu sistema familiar. Então, diga sim para essa cura. Né? Eu digo que eu acho esse tratamento muito barato, né? Porque a mudança que traz para a nossa vida, gente, não tem dinheiro que pague. Né? As minhas formações, eu paguei muito caro, todas as minhas formações, mas eu não falo que é caro, né? Não gosto nem de falar que é caro, é o valor que vale. Por quê? Porque o que fez na minha vida, nada paga. Né? Então, a transformação que trouxe para a minha vida, eu pagaria muito mais. Então, será que você hoje está, né, olhando para a transformação que você vai ter na tua vida, dizendo sim para um tratamento, dizendo sim para a tua vida, dizendo sim para essa cura? Né? Então, é isso que a gente precisa ir compreendendo. E para encerrar, aqui, use, verbalize, escreva todos os dias essas frases. Eu me aceito, eu me perdoo, eu me amo, eu me acolho, eu me vejo, eu me sinto. Quando você estiver pensando negativo, repete essas frases. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me acolho, eu me vejo, eu me sinto. Porque isso é um ato de amor, isso é um ato de cura. E é isso. Aqui nós estamos cada vez mais, né, trazendo mais consciência para essa fórmula do sucesso. Então, se a gente não olhar para o nosso passado, a gente não vai mudar o nosso presente e muito menos o nosso futuro. Então, o segredo é: olhe para o seu passado, ressignifique o seu passado, cure o seu passado, olhe para o seu sistema familiar. Vamos curar esse sistema familiar. Preciso de uma constelação, preciso de uma limpeza de registro acástico. O que eu preciso? O que eu sinto? Qual é o tratamento que eu preciso buscar? E aí você olha para esse passado com amorosidade, com aceitação, com perdão. E aí sim, você vai mudar o seu comportamento no presente. Mudando o seu comportamento no presente, você vai ter um futuro extraordinário. Agora, se você não olha para o seu passado, continua tendo os mesmos comportamentos no presente, tendo as mesmas escolhas que os seus antepassados tiveram, qual vai ser o seu futuro? O mesmo que os seus, talvez, hoje os seus antepassados tenham ou tiveram. Entende? Não dá para mudar. Então, a gente só vai mudar quando a gente olhar para trás, ressignificar tudo aquilo, todas essas dores, fazer diferente aqui no presente, para a gente realmente construir um futuro, né, muito melhor, de cura. E por trás de um adulto revoltado, sempre há uma criança ferida. E é esse tema que nós vamos falar na segunda-feira, na próxima segunda-feira, né, de que forma esse adulto revoltado foi machucado, né? Então, esse adulto revoltado, esse adulto que grita, esse adulto que sente dor, que está em sofrimento, que está criando relacionamentos, né, indesejados, que não consegue prosperar financeiramente, tem sim uma criança ferida.
né? E nós vamos olhar para todas essas dores, essas feridas, entender sobre essas dores e essas feridas, e de que forma nós vamos ir tendo consciência para ressignificá-las, tá bom? Gente, gratidão. Hoje seria esse o conteúdo. Agradeço. Tem alguém aqui que gostaria de fazer pergunta? Temos nem um minutinho mais, porque já é 21h31. Mas se alguém quiser fazer pergunta, vou abrir os 5 minutinhos. Sim? Alguém quer fazer pergunta? Tem alguma dúvida? Se não, escreve aqui para mim. Acho que não, né? Então, gratidão por mais esse encontro. Eu fico muito agradecida pela presença de todas vocês, de estar aqui, né, de alguma forma preenchendo essa aula aqui com a presença de vocês. Eu estou à disposição, essa aula vai ficar gravada, eu coloco no grupo. E quem puder, gente, compartilhe essa aula, vamos alcançar mais vidas, vamos ajudar mais pessoas a sair dessas dores, desse sofrimento, porque eu acredito que o conhecimento é o que nos leva para o nosso processo de cura, tá bom? Compartilhe o link das aulas, envie para as amigas, né, para as pessoas aí que vocês gostariam que de alguma forma também tivesse esse conhecimento, tá bom? Agradeço a presença de todos, de todas, e até segunda-feira que vem. Até mais, beijinho.